Malu Gaspar, do jornal O Globo, acaba de confirmar tragédia sobre Alexandre de Moraes. Gente, Malu Gaspar, direto do jornal O Globo, acaba de confirmar uma tragédia sobre Alexandre de Moraes, e o judiciário nesse dia de hoje está devastado. Quem está devastada, gente, também é a jornalista Daniela Lima, gente, tá? Ela chorou ao dar aqui uma notícia devastadora. Eu vou trazer também essa informação nos mínimos detalhes para todos vocês. E o Lula, gente, entrou em desespero. Lula está completamente devastado com notícia bombástica que acabou de ser confirmada aqui agora também, direto de Brasília, gente, tá? Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora. Rapidamente, só não esqueçam de se inscrever no canal, ativar o sininho das notificações. Aqui embaixo aqui vai ter a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. É muito simples, rápido, fácil, automático você se inscrever aqui. É só você olhar aqui embaixo do seu vídeo, vai ter em algum lugar a palavrinha chamada inscreva-se, inscrever-se. É só sentar o dedinho em cima, fazer isso aqui, ó. Sentou o dedinho em cima, automaticamente, gratuitamente. Lembrando que não paga nada para estar inscrito aqui no nosso canal. E aqui é o seguinte, gente, um cidadão bem informado jamais será escravizado. Esse é o lema aqui do nosso canal. Estão preparados, gente, tá? Para dar início aqui às informações, basicamente chora ao revelar notícia terrível para Lula da Silva. Olha a cara de choro, gente, tá? Da Daniela Lima, chorando as pitangas, gente, tá? Petistas admitem que será difícil derrotar Flávio Bolsonaro. Com dor no coração, quase chorando, a blogueira Daniela Lima admitiu que dentro do PT já existe a percepção de que será muito difícil derrotar o Bolsonaro. Aliados de Lula admitem que disputa será desafiadora, especialmente diante, né, da forte união da direita em torno do nome do Flávio Bolsonaro. Gente, o plano do Flávio Bolsonaro está sendo infalível e a própria jornalista está percebendo que o seu ídolo, né, Lula da Silva, porque ela nem esconde, né, vai ser expurgado, alijado e expulso dessa presidência da República. Vejam a cara de choro, basicamente, da Daniela Lima, trazendo a pior notícia para o Lula. Vejam. Os aliados do Lula já estão reconhecendo que a disputa vai ser desafiadora, é a expressão que utilizaram, né, para o campo progressista, não só porque houve um reagrupamento do bolsonarismo aí em torno do Flávio Bolsonaro também. O grande dilema ainda a ser solucionado, digamos assim, é o que vai fazer o Lula com o Supremo Tribunal Federal, que não consegue sair da berlinda, não consegue sair das manchetes relacionadas ao caso Master. Já a gente vai falar do furo da Folha de São Paulo sobre o ministro Dias Toffoli, né, voando também em aeronaves da empresa ligada a Daniel Vorcaro. Então, por conta da proximidade, né, de como, inclusive por conta do julgamento do 8 de janeiro, virou uma associação muito direta, o desgaste do Supremo está respingando no presidente e com relação a isso ainda não sabem o que o Lula vai fazer. A maioria, né, da população que nesse momento passou a questionar a forma como atua ou como funciona o Supremo Tribunal Federal. Eu estava conversando com uma das fontes ontem, eu falei, olha, acho que teve uma espécie de... acho que vocês subestimaram um pouco, não, a capacidade de atração de votos do Flávio Bolsonaro, de reagrupamento, digamos assim, do bolsonarismo, né? E essa fonte silenciou, ou seja, né, quem calou consentiu. Gente, eles perceberam que o Flávio Bolsonaro não tá para brincadeira, gente, tá? Eles subestimaram o poder de transferência de voto do Bolsonaro. Bolsonaro tá preso, Bolsonaro acabou, Bolsonaro tá aniquilado. Só que não, eles se enganaram redondamente. O Bolsonaro conseguiu não só transmitir os votos dele para o filho, como o filho, num plano, né, que muito bem elaborado, tá aí conquistando o eleitorado. E eu confesso para vocês, até inimaginável, gente, tá? Eu não imaginava que o Flávio Bolsonaro tivesse esse poder de articulação que está surpreendendo até os aliados da base do governo Lula. O Flávio Bolsonaro está assustando a base do Lula. E eles já perceberam que essa derrota, essa disputa vai ser
acirradíssima, vai ser muito, muito pesada. Vai ser basicamente impossível vencer o Flávio Bolsonaro, gente, tá? Porque o Flávio Bolsonaro, como eu disse, eu tô falando isso para vocês já há vários dias aqui no canal, ele aderiu àquela linha de o seguinte: o inimigo do meu inimigo pode ser meu amigo, por enquanto. Então deu para vocês entenderem? Um exemplo clássico que eu vou trazer para vocês: Ciro Gomes, né? O Flávio Bolsonaro decidiu, né, apoiar o Ciro Gomes. O Ciro Gomes é amigo do Flávio Bolsonaro? Não. Mas ele é inimigo do Lula. Declaradamente, o Ciro Gomes é inimigo do Lula. Então, por enquanto, o Flávio tá assim, olha, o inimigo do meu inimigo pode ser meu amigo, por enquanto. E é uma tática que pode dar certo e que tá assustando, né, o Lula e toda a esquerdalhada, gente, tá? Vamos lá, porque tem mais. Agora ele, que a gente ama de montão, Maurício Marcon, descendo a lenha e expondo, gente, tá? Uma denúncia gravíssima contra vocês. Vão ficar chocados com o que ele descobriu e acabou de revelar, gente, tá? Mais uma bomba contra Lula da Silva, gente. O Lula não dorme essa noite. Se eu te perguntasse qual é o principal problema do Brasil hoje, você me responderia o Lula. Bom, eu considero que o principal problema não é o Lula, até porque tem fim de carreira, não vai se reeleger se Deus quiser. O principal problema do Brasil hoje é um Supremo Tribunal Federal aparelhado pelo Lula. Como resolver isso? Marcon, tá muito difícil de resolver, eles estão em maioria absoluta. Calma, que tem solução. Em primeiro lugar, esse ano nós vamos escolher 2 senadores. E ao escolhermos 2 senadores, a gente precisa escolher 2 senadores comprometidos com o impeachment de ministros da Suprema Corte. Não adianta escolher os águas de salsicha de sempre. Aqui no Rio Grande do Sul, por exemplo, a gente só tem 2 comprometidos com essa importante tarefa que a gente precisa na próxima legislatura, que é o Marcelo Van Hatten e o Sanderson. Então hoje a gente tem um placar de 10 ministros, a gente tem um 7-3. Mas a gente sabe que o Lula indicou o Bessias, que, gostemos ou não, deve ser aprovado no Senado Federal, e eles vão ter um placar de 8-3. Como resolver o problema? Bom, vamos lá. Quem são os nossos 3? André Mendonça, Nunes Marques e Luiz Fux. Então, o que a gente tem? A gente tem aposentadorias. Quem que vai se aposentar? Luiz Fux. Bom, esse se aposenta agora em abril de 2028. Independentemente dele sair ou não, se o Flávio ganhar, obviamente, a gente vai indicar o ministro conservador. Depois tem a Carmen Lúcia, que se aposenta em 2029. Essa esquerdista, a gente vai colocar um conservador no lugar dela. Depois tem o Gilmar Mendes. Esse aí a gente nem precisa dizer, né? Vai sair em 2030 e também vai ser indicado pelo Flávio Bolsonaro. Depois a gente tem o Fachin, que continua. Depois a gente tem o Toffoli e o Alexandre de Moraes, que nós vamos impeachment ele a partir do ano que vem, quando esses escândalos aqui, vou passar alguns aqui embaixo dos escândalos que tem aí deles, meu Deus do céu, são tantos escândalos, o motivo não falta para ser impeachment. Esses 2 aí serão mais 2 vagas nossas. A gente tem o Flávio Dino, que esse continua, e a gente tem ainda o Zanin, que também é petista. Então, se tudo der certo, nós ganharmos o Senado, que está muito bem encaminhado, e nós ganharmos a presidência da República até 2030, nós teremos lá no Supremo Tribunal Federal um 7-4 pró-Constituição, pró-legislação, pró-conservadorismo, ministros ligados à direita. Então, para você que está muito desgostoso aí com o cenário político, há esperança, pessoal. Só que este ano a gente tem eleições para o Senado Federal. Não votemos em candidatos à água de salsicha. Todo estado tem candidatos que defendem o impeachment dos ministros da Suprema Corte. E é nesse que a gente tem que votar. Gente, é um dos vídeos mais sensacionais do Maurício Marcon até hoje, gente, de forma didática. Ele acabou de explicar o plano da direita, o plano do Flávio Bolsonaro, o plano do líder Bolsonaro. Agora deu para vocês entenderem, gente, tá? Quando o Bolsonaro disse lá naquela manifestação, me deem 50% do Congresso e eu mudo o destino do Brasil, é disso aqui que o Bolsonaro estava falando. Tá? Nessas mudanças, nessas reviravoltas. Então, o Flávio Bolsonaro, conquistando a presidência, ele vai ter um direito de trocar 3 petistas por 3 ministros, alinhado com o conservadorismo, com a direita. É o que o Lula faz desde sempre. Sempre colocar ministros, né, alinhados com o comunismo, né? Flávio Dino, não disse que o Flávio Dino era comunista? Sempre alinhados com a esquerda, sempre amigos, né? Sempre aliados, sempre amigos, até advogado particular ele colocou lá no STF. É descarado mesmo. Então, gente, tá? Só o Flávio Bolsonaro vai ter oportunidade de trocar 3. E se o Senado Federal, a grande maioria, for de direita, pode impeachment Toffoli e Moraes, que segundo o Maurício Marcon, o que não falta é motivo para impeachment
esses dois. Deu para vocês entenderem a reviravolta? Então só ia 5. Vamos supor que Moraes e Toffoli impeachment já vai para 5. Né? Porque eles impeachment, o Flávio Bolsonaro escolhe mais 2, só aí já iria para 5. E tem mais o Cássio Nunes Marques e o André Mendonça e o Luiz Fux. Nunes Marques, Fabiana, é de confiança, é aquele cara... Não, eu sabe que eu sou muito sincera. Aqui não tem essa de passar pano. Foi o Bolsonaro... Na verdade, não foi nem o Bolsonaro que indicou. Na época, o Ciro Nogueira ficou lá buzinando no ouvido do Bolsonaro. O Bolsonaro acabou atendendo o pedido lá do Ciro Nogueira. A gente tá aqui, o Nunes Marques hoje, para mim, é uma decepção. Mas agora que surgiu esse escândalo aí de filho dele envolvido com Vorcaro, com Márcia, para mim é uma decepção o Nunes Marques. Porém, foi o Bolsonaro que colocou, menos mal. Então deu para vocês entenderem, gente, tá? A reviravolta que pode acontecer nessa próxima eleição. Por isso que a gente tem que tomar muito cuidado. Por isso que é importante vocês estarem inscritos aqui nesse canal, porque eu vou investigar um por um os candidatos que têm comprometimento com o Bolsonaro, com Flávio Bolsonaro, com o impeachment, porque não adianta nada o cara vir, olha, eu sou aliado do Bolsonaro, eu sou candidato do Bolsonaro, eu sou Flávio Bolsonaro, mas na hora que chega lá é um Ciro Nogueira da vida. Ciro Nogueira falou, eu não voto para impeachment ministro de STF. Não vai lá e escolhe, por exemplo, um Romário da vida, né, que se elegeu nas costas do Bolsonaro, mas chega lá, vota, senta no colo do Lula. Então é com esse tipo de gente que a gente precisa tomar cuidado. Com candidatos que se dizem de direita, mas na hora do vamos ver, arrega. Deu para vocês entenderem? É com esse tipo de candidato, igual ao Ciro Nogueira e o Romário, que a gente precisa tomar muito cuidado. E para isso, a gente pode ficar tranquila que eu vou estar aqui para alertar todos vocês, para tentar ajudar vocês a não cometerem erros novamente. Eu acho que quem votou no Ciro Nogueira e quem votou no Romário devem estar decepcionados, né, gente? Tá? Eu imagino. Vamos lá, porque tem mais, gente. Tá? Deixa eu trazer aqui uma informação que está sendo considerada uma tragédia para Alexandre de Moraes, que é essa que está aqui agora na sua tela. Vou trazer a matéria da Malu Gaspar, gente, tá? Daniel Vorcaro diz, em conversas com Marta Graef, que esteve com Alexandre de Moraes em datas próximas a que o ministro usou voos de sua empresa, conforme o jornal Globo. A Malu Gaspar, neste exato momento, acaba de explodir mais uma bomba que atingiu em cheio o ministro Alexandre de Moraes. E agora, gente, será que o Moraes vai vir desmentir, dizer que é ilação, que é mentira? Tá aqui, gente, tá? Ela fez de novo. Malu Gaspar dobrou a aposta. Muita gente está pedindo a prisão da Malu Gaspar. Muita gente, os esquerdistas, né, estão pedindo para que o Moraes inclua ela no inquérito das fake news. Querem essa mulher atrás das grades, mas ela vem, dobra a aposta e continua mostrando tudo, gente, tá? Segundo a Malu Gaspar, o Vorcaro relatou estar com o Alexandre de Moraes em datas próximas a voos em jatinhos revelados pela Mônica Bergamo, da Folha de São Paulo. Gente, vocês estão entendendo que as informações divulgadas pela Malu Gaspar, elas se encontram com as informações reveladas pela Mônica Bergamo, né? Tudo começa a fazer sentido. Alexandre de Moraes deve estar desesperado. Isso aqui é uma tragédia para o Moraes, gente, tá? Diálogos entre o dono do Banco Márcia, Daniel Vorcaro, tá? E sua então noiva, né, daquela época, Marta Graef, obtidas pela Polícia Federal, indicam que o ministro do STF, Alexandre de Moraes, esteve com o banqueiro em datas próximas a viagens que o magistrado realizou em jatos executivos de Vorcaro e seu cunhado Fabiano Zettel. Os trajetos realizados por Moraes e sua esposa, a advogada Viviane Barros de Moraes, entre os meses de maio e outubro de 2025, foram revelados pela Folha de São Paulo na última terça-feira. O escritório de Viviane Barros fechou em 2024 um contrato de 129 milhões. Até aí vocês já sabiam. O levantamento da Folha levou em conta dados da Agência Nacional de Aviação, da ANAC, tá?
que Moraes e Viviane constam no registro de passageiros de terminais executivos no aeroporto de Brasília. A equipe do blog aqui da Malu Gaspar cruzou as datas das viagens de Moraes com as mensagens em que o ministro do STF é citado por Vorcaro nos diálogos com Marta Graef, que também foram enviadas à CPI do INSS. Nas mais de 2,3 mil páginas de conversas entre o casal, há 3 convergências de datas nos meses de maio e agosto. Em 21 de maio, véspera da viagem de Moraes a Brasília, São Paulo, né, em um jato da Prime Aviação, empresa da qual Vorcaro foi sócio, que também é dona de uma mansão em Brasília, o CEO do Banco Master relata a noiva estar com o ministro, tá, e senador Ciro Nogueira, a quem chamou de grande amigo de vida em uma das conversas com Marta em casa. Tô aqui em casa, amor. Ciro e Alexandre, escreveu Vorcaro às 21h36. Na manhã do dia seguinte, o banqueiro relata a Marta que os convidados foram embora cedo e que ele se deitou 1 da manhã. Naquela noite, em 22 de maio, Moraes aparece como passageiro. Meu Deus! Naquela mesma noite, o Moraes aparece como passageiro em um hangar de avião executivo no aeroporto de Brasília às 19. Segundo a Folha, 33 minutos depois, um avião da Prime Aviation decolou rumo ao aeroporto de Catarina, voltado para os jatos particulares, gente, tá? 4 dias depois, em 26 de maio, Daniel Vorcaro volta a citar Moraes. Ele conta à noiva, tá, que terá um encontro com o ministro e resolveu organizar um jantar com ele, sua mulher Viviane, advogada do Master e outros 2 convidados. Segundo ele, Vorcaro, hoje à noite eu teria encontro com Alexandre. Estou marcando o jantar com as mulheres do Fábio e da dele, ok? Escreve o executivo. Na sequência, Marta liga para Vorcaro e eles conversam por 51 segundos. 3 dias depois, em 29 de maio, Moraes e Viviane voaram de Brasília ao aeroporto de Congonhas, em São Paulo, a bordo de um jato Embraer pertencente à Prime Aviação, que tem o Vorcaro como sócio. Em 8 de agosto, às 18h39, Vorcaro escreve Marta Graef: "Tô com Alexandre e tenho reunião depois com Ciro Nogueira." Meu Deus do céu, gente. Como que o Moraes vai explicar tudo isso aqui? Ou ele nem vai explicar? Gente, será que é só uma coincidência? No mesmo dia, na mesma noite em que o Alexandre de Moraes voa com a esposa em um jatinho que pertence ao Daniel Vorcaro, que ele é sócio, nessa mesma noite ele se encontrou com Daniel Vorcaro. Como que o Alexandre de Moraes vai explicar isso, gente? Como que Alexandre de Moraes tem algum tipo de credibilidade para julgar qualquer coisa com relação a Daniel Vorcaro? Coloca aqui embaixo aqui a sua opinião, gente. Vocês acham que o Alexandre de Moraes tem algum tipo de possibilidade, algum tipo de credibilidade para julgar o Daniel Vorcaro depois de tudo isso aqui que acabou de ser revelado pela Malu Gaspar e também ontem pela Mônica Bergamo? Vocês acham que tem condição do Alexandre de Moraes julgar, em qualquer caso que seja, o Daniel Vorcaro? O cara não saía de dentro da casa do homem. Usava avião do homem. Esposa dele tinha contrato com o homem. Gente. A notícia eu trouxe. A opinião eu vou deixar por conta de vocês. E agora, gente, outra informação. Essa aqui o Lula deve estar desesperado. Polícia Federal. Tá na Folha de São Paulo, gente, tá? Quando tá na Folha aí que eles desesperam mesmo. Polícia Federal quer rastrear suspeita de mesada Lulinha, mas evita devassa, para não chamar muita atenção. Mas segundo informações da Folha de São Paulo, com todos esses documentos, né, que foram entregues à Polícia Federal, o STF enterrou a CPMI do INSS, enterrou.
Mas o Carlos Viano, presidente da CPMI-2S, entregou todo aquele documento para a Polícia Federal. Tá aqui, ó, Polícia Federal, tá tudo aqui o que a gente descobriu. Se vocês quiserem investigar, e parece que a Polícia Federal vai investigar o filho do Lulinha, gente. Tá para desespero do Lulão. A Polícia Federal analisa movimentações financeiras sobre desvios no INSS para descobrir se Fábio Luiz Lula da Silva Lulinha foi beneficiário final de recursos sob suspeita. Os investigadores, porém, querem evitar, uma quebra de sigilo mais ampla, que poderia ser interpretada como uma devassa sobre o filho do presidente da República, porque o Lula poderia utilizar isso aqui para a campanha, Estão fazendo uma devassa na vida do meu filho. Vocês conhecem, sabem muito bem como é que é o Lula, Lulinha teve seus sigilos bancário, fiscal e telemático quebrado por ordem do ministro André Mendonça, do STF. Então ele já teve o sigilo fiscal, telemático, bancário, tudo quebrado já. Então a Polícia Federal já está investigando com lupa as movimentações bancárias do Lulinha, gente. Inclusive já revelaram que ele movimentou até 19 milhões. Isso porque as outras contas não foram nem investigadas, nem, Aí, gente, o André Mendonça, quem diria, tá? Tá aqui a informação. Essa notícia aqui, gente, tá? Eu vou ser muito sincera e honesta com vocês. O Lula deve estar desesperado com essa notícia. É a própria Polícia Federal avançando, fechando o cerco contra o Lulinha, o filho do Lulão. Gente, o desespero deve estar tomando conta. Segundo Malu Gaspar, tá? Ela disse que Lula está desesperado para enfiar o Jorge Bessias no STF e afirma que ele está com medo que a direita cresça no Senado, gente, tá? Existe um motivo para o Lula estar desesperado para enfiar, para colocar o Jorge Bessias como novo ministro do STF no lugar do Luiz Roberto Barroso. Lula tem planos para o Bessias. E por quê? Qual é o motivo do desespero do Lula? Vocês vão entender assistindo esse vídeo completo da Malu Gaspar. Vejam só. O presidente Lula fez um cálculo, eu apurei mais a mesma coisa que o Valdo, que ele teve uma conversa com o Alcolumbre nos últimos dias, um pouco antes de anunciar o nome, que ele disse que iria enviar a indicação para o Senado. O Alcolumbre teria dito, olha, talvez você não tenha os votos e não sei o quê. O presidente falou, vou tentar, vou arriscar. E tem dois cálculos aí. Um é esse que a gente colocou no blog, que é o seguinte, já que você precisa mandar, porque a opção seria simplesmente não mandar, deixar essa vaga aberta, o que representaria uma desmoralização para o presidente Lula. Ele não consegue nem enviar um nome de candidato a ministro do Supremo, então quer dizer que ele não consegue mais nada nessa altura do campeonato. Então, isso foi uma avaliação que pesou. A outra avaliação foi a seguinte, se não mandar agora, quanto mais perto da eleição chegar, vai ser pior. A ideia é tentar correr com essa indicação, tentar calibrar com a campanha que eles estão fazendo, você mesmo descreveu aí com viagens e visitas aos senadores, com uma ajuda preciosa do ministro do Supremo, André Mendonça, que está envolvidíssimo nessa campanha, e tentar conseguir que isso seja votado entre abril e maio. A nossa André Sadi também deu uma apuração que combina com essa, mostrando que os ministros do Supremo também estão engajados nessa campanha, depois da resistência que houve, porque muitos queriam o Pacheco, assim como o Alcolumbre, inclusive e especialmente o ministro Alexandre de Moraes, que também desistiram, porque acham que quanto mais tempo demorar, isso pode acabar, essa indicação e essa votação podem acabar sendo atrasados e acabar perdendo o timing da eleição. Por quê? Aí vem essa coisa da fala do Lula, que eu acho importante a gente colocar em contexto. O presidente Lula está muito preocupado com a bandeira do impeachment de ministros do Supremo virar uma pauta prioritária na eleição. E a gente sabe que os senadores são os únicos que podem aprovar o impeachment de ministros do Supremo. Diante dessa crise que nós estamos vendo hoje no STF, não é pouca coisa. Então, quando o presidente Lula fala que os senadores pensam que é Deus, ele está se referindo a isso, São os únicos que podem
derrubar o ministro do Supremo. Se o ministro do Supremo já pensa que é Deus, imagina o senador que está acima do ministro do Supremo. E aí qual é o lance? Ele precisa focar nessa eleição, na eleição de uma bancada forte ou competitiva no Senado, porque o que se anuncia agora nessa eleição, quando o Senado vai renovar 2/3 das suas vagas, é justamente uma campanha ferrenha em que candidatos que vão pela direita, oferecendo ao eleitor a bandeira do impeachment do ministro do Supremo, devem ter bastante chance. Então, o presidente Lula também está preocupado com isso. O jogo é intrincado, né, Marina? É como se fosse aquele cubo mágico. Você vira de um lado, sai a pedrinha do outro. Vira do outro, sai a pedrinha do outro. Então, é delicado o cálculo, mas não tinha opção. Se o presidente não manda agora, aí mesmo que ele podia ficar sem ministro do Supremo. É quase como... Gente, Malu Gaspar revelando os bastidores do desespero do Lula. Isso aqui é desespero do Lula, gente, tá? E eu fico imaginando, né? Se o Lula tá desesperado com o impeachment, imagina os ministros do STF, com a grande possibilidade do Bolsonaro, do Flávio Bolsonaro, da oposição e da direita eleger um número gigantesco de senadores, e eles entenderem que quem manda mesmo nessa bagaça realmente é o Senado Federal. São os senadores que decidem quem sofre impeachment e quem não sofre impeachment. Gente, com essa nova conjuntura, né, com esse novo plano do Bolsonaro, vocês se lembram da fala do Bolsonaro, né, que eu vivo repetindo aqui para vocês. Me deem 50% do Congresso Nacional que eu mudo o destino do Brasil. E uma dessas mudanças é exatamente essa questão de ministros nunca terem sido impeachmentados pelos senadores da República, com a grande maioria do Senado, né, alinhado com o Bolsonaro, com Flávio Bolsonaro, a chance de um ministro sofrer o impeachment, ela é gigantesca. E o Lula, sabendo que esse plano pode dar certo, já está aí se antecipando, ele quer enfiar o Bessias, custe o que custar. Veja, ele peitou o Davi Alcolumbre até onde ele pôde, e é como assim, gente, o Lula tá dando o seu último tiro de misericórdia. Cara, eu vou pro tudo ou nada, ou se aprova ou não aprova, eu preciso ter uma resposta. E o Davi Alcolumbre já deu aí algumas declarações que não gostou, porque ele conversou com o Lula no último domingo, ele pediu pro Lula não enviar o nome do Bessias agora, e ele, né, não gostou dessa questão. O Lula mesmo assim dobrou a aposta, foi lá e enviou, mais uma vez atropelou e passou por cima do Davi Alcolumbre. E eu quero ver qual vai ser o comportamento do Davi Alcolumbre, gente, tá? Será que ele vai colocar para votação ou será que ele vai peitar, vai ficar postergando, vai ficar adiando, assim como ele fez na época do André Mendonça? Vocês se lembram lá que o André Mendonça foi cerca de 5 a 6 meses para colocar para votação. Ele cozinhou o André Mendonça até onde não podia mais. Será que ele vai fazer a mesma coisa com o Bessias? Visto que tanto o Alcolumbre quanto Alexandre de Moraes tinham a preferência por Rodrigo Pacheco e nunca esconderam isso de ninguém. Inclusive foi, né, até motivo de treta grande aí contra o Lula da Silva. Resumindo, gente, desespero. Desespero tá tomando conta do Lula com relação a impeachment. Se o desespero está tomando conta do Lula, imagina os próprios ministros que poderão ser impeachmentados pela nova conjuntura do Senado Federal, que, se Deus quiser, vai acontecer a partir, né, dessas próximas eleições. E falando em eleições, gente, tá? Vídeo imperdível, impecável. Marcel Van Hatten, gente, acaba de explodir novo escândalo dentro do governo Lula, gente, tá? Assistam, porque possivelmente eles podem tentar tirar esse vídeo aqui do ar. Se tá trazendo uma denúncia gravíssima contra Lula, assistam, gente, porque você sabe como é que funciona, né? Não pode criticar, não pode, Lula não pode, né? Eles vão lá e tentam derrubar o vídeo. Vocês vão entender por quê. Assistam. Mas olha só, distribuidoras de gás de cozinha cobram revisão de preços e alertam o governo Lula, claro, para risco ao programa Gás do Povo.
Olha, pessoal, nós avisamos. Dá uma olhada no que o Luiz Lima diz na tribuna da Câmara dos Deputados em nome do Novo. O recurso do auxílio gás já é recebido por todo brasileiro. O Partido Novo quer que o brasileiro tenha o poder de compra na sua mão, o recurso na sua mão. Não vai dar certo. O que vai acontecer? Aquele brasileiro que recebia a quantia para comprar o bujão de gás, ele vai retirar o bujão de gás da revenda credenciada, não vai conseguir transportar, ou se ele estiver precisando de dinheiro, ele vai negociar, talvez com a própria revenda, com 30% daquele valor do bujão de gás, e aí tá feito um grande esquema que a gente não vai ter o controle. Cada revenda credenciada vão ter 4 mil, 10 mil brasileiros inscritos. Como o governo vai ter o controle se saíram de lá 2 mil bujões, 4 mil bujões? Estamos praticamente criando um monopólio de revenda de gás credenciado com financiamento do governo federal, sem controle, aumentando o caos social. Pois é, muita gente disse que o Novo votou contra o gás do povo. Negativo. O que nós não queríamos é que um projeto ficasse muito pior. E foi isso que aconteceu. Agora tem tabelamento de preços, agora tem credenciamento de revendas, tem lugar que não tem mais revenda, e por isso está acontecendo essa distorção no mercado. Muita gente não está conseguindo mais comprar o gás. E aquilo que nós sempre defendemos, que projetos sociais têm que dar o dinheiro direto na mão da pessoa e não criar esse tipo de reserva de mercado como esse projeto ruim do PT criou. Nós sempre defendemos liberdade e políticas públicas que funcionem. Agora, o que nós estamos vendo é que, mais uma vez, Lula tentou criar um programa para beneficiar alguns e que está prejudicando toda a população. É aquele ditado, né, gente? A falta de aviso não foi. Os parlamentares da oposição alertaram, gente. Tudo que vem do Lula, né, como promessa de que vai ajudar, de que vai melhorar, na verdade é para ferrar e lascar com a vida do povo. É por isso que eu sempre falo para vocês que Lula representa o maior câncer deste país. Lula é uma tragédia para o país. Prova disso? Essa notícia. Vocês acham que o Lula está feliz com essa notícia sendo divulgada e revelada para o Brasil inteiro? Explode, gente. Compartilhem esse vídeo para que esse vídeo aqui chegue nos 4 cantos do país, para as pessoas de bem verem o câncer que o Lula é para o Brasil.